Olha só, essa é uma live semanal que a gente faz do nosso clube de leitura bíblica. É um projeto de leitura do Novo Testamento até o final do ano. Então a gente já está aí, já iniciamos, temos aí quase que 3 semanas, né, de leitura bíblica. Né? Estamos aí no Evangelho de Lucas. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Lucas. Já falamos aí sobre Mateus, sobre Marcos. Fizemos aí uma introdução ao Novo Testamento, falando um pouco da questão cultural, e depois a gente vai falar mais sobre essa questão cultural que ajuda a gente a interpretar melhor o texto. E algumas perguntas que os irmãos que fazem parte lá do grupo de leitura, do clube de leitura nos enviam, a gente assim, na medida do possível, vai respondendo essas questões, que ajudam a gente a compreender melhor o texto, e assim a gente vai fazendo leitura juntos, porque com certeza facilita mais a compreensão, uma vez que algumas questões são difíceis da gente poder entender e a gente extrair melhor assim a leitura do texto e encorajar também a leitura bíblica, que é algo que é muito importante para nós. Vou deixar aqui o link para você poder participar do grupo, se você quiser, né? Aí você vai colocando as leituras em dias. É claro que agora vai ficar um pouco mais desafiador para você, se você quiser ler o Novo Testamento até o final, porque é um pouco puxado para a gente ler em 3 meses o Novo Testamento, que já não tem assim tanto hábito de leitura e juntando com as atividades, então fica um pouco corrido para ler. Mas com um pouquinho de dedicação e esforço, a gente consegue fazer essa leitura até o final. Se você faz parte do clube de leitura e está com a sua leitura atrasada, eu recomendo que você dê continuidade à leitura da semana e vai tentando colocar os capítulos anteriores em dia. Então, se você lê do dia, coloca em dia, mantém a leitura no cronograma e vai tentando ler os capítulos atrasados. E assim a gente vai chegando à nossa conclusão. Irmã Sheila, boa noite. Deus abençoe a irmã Sheila. Um abraço aí, irmã Sheila. Vamos começar então aqui a nossa leitura. No Instagram, como está aí? Tem gente aí? Um abraço aí, pessoal que está no Instagram. Que Deus abençoe também a vida de vocês. Quero ler um texto da Palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 14. Aí vou ler o versículo 25 até o versículo 27, um texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, aí do Evangelho de Lucas. Um texto muito especial, que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o discipulado e o preço desse discipulado. Às vezes a gente pensa, e muitos, né, na verdade pensam, que seguir Jesus é algo simples, é algo que não requer renúncia, é algo que só traz, na verdade, bênçãos, e a gente vê muito isso nos dias de hoje, pessoas que querem buscar Jesus só pensando nas bênçãos, naquilo que pode oferecer, e aí procuram riqueza, procuram a bênção para sua família, procura uma cura para suas enfermidades, a resolver seus problemas, e a gente tem tantos ministérios, tantas igrejas que oferecem esse tipo de coisa, mas esquece aquilo que o Evangelho ele traz para nós, e esse texto ajuda a gente a entender um pouco melhor o que Jesus ele estava pensando, a proposta de Jesus para os seus discípulos, que vai muito além do que você receber apenas bênçãos materiais, bênçãos para esse mundo, ainda que a gente entenda que seguir Jesus, ele traz bênçãos, traz benefícios, é algo maravilhoso, a gente poder servir Jesus, abençoa a nossa vida, a gente desfruta de coisas que sem Jesus a gente não vai conseguir, mas o propósito realmente não é esse, o propósito de seguir é Jesus. E esse texto ele nos ajuda a entender um pouco melhor sobre o preço do discipulado do seguir Jesus. E diz assim a palavra de Deus: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E assim Jesus então estabelece aí o preço do discipulado. Primeiro vai falar sobre esse desejo. Se alguém vem a mim, então na verdade há um desejo no coração, uma vontade de seguir a Jesus. Aquele que crê, que conhece Jesus, ele manifesta, ele expressa isso na sua vida. Porém, uma fé genuína que leva a um verdadeiro discípulo, ou torna a pessoa um verdadeiro discípulo de Jesus, ela é uma fé que leva a pessoa a viver, a amar Jesus acima de todas as coisas, a ter um relacionamento, a buscar um relacionamento com Cristo,
que é acima de qualquer outra coisa, até mesmo da própria vida. E isso ele vai enfatizar aqui realmente no texto. Então, o nosso amor a ele é maior do que o amor pela nossa própria família, o apego à família e até mesmo a própria vida. É isso que Jesus realmente requer. Ele não requer um relacionamento que está condicionado ou limitado a algumas áreas da nossa vida, mas é um relacionamento que é dedicado exclusivamente a Cristo Jesus. Se a gente deseja ser discípulo de Cristo Jesus, mas a gente quer reservar algumas áreas da nossa vida sob o nosso controle, isso não é discipulado. Um discipulado verdadeiro é quando a nossa vida ela é toda entregue nas mãos de Cristo Jesus, para que ele possa controlar todas as coisas. E não tem ninguém além de Cristo na nossa vida. O nosso interesse é para ele e somente para ele. Ele que coordena, ele que governa, ele que comanda toda a nossa vida. Ele fala sobre carregar a cruz. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Na verdade, ele vai dizer que nem sequer pode ser discípulo de Cristo Jesus se nós não estivermos dispostos a tomar a nossa cruz. E tomar a cruz não tem nada a ver com os problemas que nós temos na nossa vida. Muitos pensam que, na verdade, tomar a cruz é o problema que a gente carrega, aquela pessoa que às vezes a gente tem, que às vezes traz dificuldade para a gente, ou situações difíceis que a gente enfrenta na vida. Mas o carregar a cruz não quer dizer isso. Constantemente a gente vai ouvir pessoas falando assim, e a cruz que eu tenho que carregar, né, falando sobre os problemas que passa na vida. Mas carregar a cruz aqui diz respeito a seguir o mesmo caminho que Jesus estava trilhando, que é o caminho da crucificação. Esse era o caminho que Jesus estava tomando. E quando, naquele contexto que Jesus fala e usa essa figura, essa linguagem, ele estava muito acostumado, porque a execução através da crucificação era algo comum para eles, e que eles viam isso constantemente. Então eles sabiam que era exatamente tomar uma cruz. Diferente hoje, se a gente falasse, não, toma uma cruz, a gente vai pensar que é um crucifixo, um cordãozinho, um pingente que a pessoa usa no pescoço. Mas naquele contexto, quando Jesus falou sobre tomar a cruz, eles sabiam a referência que Jesus estava fazendo às pessoas que tomavam a cruz e seguiam em direção ao lugar da crucificação, ao lugar da caveira. Eles sabiam que isto era fazer morrer a sua própria natureza, a sua vontade, os seus desejos para seguir a Cristo Jesus. E dessa forma Jesus estabelece o preço do discipulado. Quem não está disposto a crucificar a sua própria vida, os seus desejos, a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça sobre ele, não pode nem ser discípulo de Jesus. Então, precisamos pensar sobre isso. Na sequência do texto, se você ler, ele vai falar sobre o planejamento. E ele usa aí a figura, né, sobre a pessoa que quer construir uma torre, ele fala sobre a questão do rei que quer ir à guerra, que ele pensa primeiro sobre as consequências, sobre aquilo que ele vai enfrentar, para então ele encarar uma jornada dessa na sua vida. Assim também é o discipulado. As pessoas precisam compreender que seguir a Jesus existe um preço a ser pago. Não se trata de um sacrifício para ser salvo, mas porque nós fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo dom que ele deu, que é enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então, quando a gente assume esse compromisso de seguir a Cristo Jesus, a gente está seguindo pelo mesmo caminho, que é o caminho de Cristo Jesus, de honrar o Pai sobre todas as coisas, de seguir a obediência, de cumprir a missão, de cumprir o chamado. Esse é o nosso papel enquanto discípulo de Cristo Jesus. Não sei se você já tomou essa decisão ao lado de Cristo Jesus, se você deseja ser esse discípulo verdadeiro. Não, a gente precisa fazer sempre essa avaliação. Será que nós temos ainda alguém que valorizamos mais ou algo que valorizamos mais do que Cristo na nossa vida? Será que temos compreendido o sentido desse tomar a cruz para nós? Ou será que nós queremos ainda manter aos nossos desejos, manter o nosso coração, algumas áreas intactas que somente nós mexemos, tocamos ou controlamos? Ou será que Deus, que Cristo controla tudo na nossa vida? Esse texto nos faz realmente pensar sobre isso, que Jesus, o Filho de Deus, é esse que deu a sua vida por nós, para que hoje pudéssemos ter uma novidade de vida e seguindo o exemplo do nosso Mestre. Que possamos fazer isso e que tenhamos somente Ele como o primeiro lugar na nossa vida, possamos amá-lo de todo o nosso coração e que possamos colocar tudo, renunciar tudo por amor a esse Cristo que deu a sua vida por nós. Que Deus abençoe as nossas vidas.
Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho, né? A gente tem Mateus, Marcos, Lucas, e aí nós fechamos os evangelhos sinóticos, que a gente viu lá que são evangelhos semelhantes, muito parecido à forma como eles abordam o texto, conta a história do nascimento, a vida, o ministério de Jesus. Então são os três evangelhos, são conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque são semelhantes. Na sua leitura, você já percebeu que muitos textos eles são inclusive iguais, os mesmos textos. Outros eles têm alguma ênfase, algum detalhes um pouco diferente. Uns às vezes são um pouquinho maiores, outros um pouco menores. Mas existem alguns que são citados letra por letra, palavra por palavra, igual. É como se tivesse copiado e colado o texto. Né? Então por isso eles são evangelhos sinóticos. O quarto evangelho, que é o evangelho de João, a gente vai ver isso na semana que vem, é um pouco diferente. A forma de redação, a forma que ele foi escrito, a ênfase que ele dá é um pouco diferente, por isso ele não faz parte do evangelho sinótico. Mas Lucas é esse terceiro evangelho. Bom, Lucas, quem escreveu esse texto, não é o apóstolo, né? Lucas, ele provavelmente tenha sido aí de uma segunda geração de discípulos. Lucas, a gente vai ver que ele participa muito das viagens missionárias de Paulo, especialmente ali para a segunda metade da viagem missionária, que ele inclui também dentro das viagens missionárias, o que não acontece no início da narrativa de Atos, né? Lucas era médico e não teve muita dificuldade de ser reconhecido como autor desse evangelho, né? Ao longo da história, logo no início da história da igreja. Então você tem muito apoio sobre a autoria de Lucas, como aí o autor do segundo evangelho. Há uma citação, por exemplo, no cânon muratoriano, que é um cânon, uma lista de livros, dos livros canônicos do Novo Testamento inspirados, que datam do segundo século e que foi compilada aí em 1700 e pouco, nessa essa relação. E há uma citação desse cânon muratoriano falando sobre esse evangelho de Lucas. E ele diz assim: o terceiro livro do evangelho, segundo Lucas, depois da ascensão de Cristo, Lucas, o médico, a quem Paulo levara consigo, um especialista legal, escreveu em seu próprio nome, de acordo com a opinião de Paulo. Ele próprio, todavia, não havia visto o Senhor na carne, e, portanto, até onde podia seguir o curso do acontecimento, começou a contá-lo a partir do nascimento de João. Então, percebam aí nesse texto, essa citação que ele faz, é uma citação importante, por ser uma citação antiga, ele já faz essa referência a Lucas como sendo o autor desse evangelho. Lucas provavelmente tem escrito esse texto a partir da região ali da Caia, né? Ainda que não se tenha assim, dado suficiente para poder relatar isso, uma vez que ele mesmo inclui, né, se inclui nos relatos de Atos, como eu já até pontuei aqui para os irmãos. Quanto à questão da data, né, do escrito desse evangelho, isso vai depender muito de como se aborda a questão da data de Marcos, de Mateus, porque é uma questão que as pessoas, os historiadores, os estudiosos aí do Novo Testamento, eles abordam sobre a questão da fonte. Lucas, ele faz uma pesquisa para escrever o livro, né? Se você abrir no primeiro versículo de Lucas, vai lá no iníciozinho de Lucas, ele mesmo, e ele é um historiador, isso traz prova bastante aí de que ele ser um historiador, até mesmo a maneira como ele escreve tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, mostra que ele era um historiador bem criterioso. As informações, os dados históricos, as coisas que ele aborda mostram o quanto ele era esse historiador. E ele vai dizer aí nesse primeiro versículo, ele fala o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. A gente não sabe exatamente a quem Lucas estava se referindo, mas ele está dizendo que algumas pessoas já haviam escrito sobre esses relatos, escrito evangelhos antes dele. E ele vai dizer que ele fez essa pesquisa. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado. Então percebam que Lucas, ele faz uma pesquisa diante daquilo que ele tinha conhecimento, e então ele começa a escrever de forma ordenada para essa pessoa, o destinatário, que a gente vai falar um pouco mais
aqui à frente. Então Lucas ele usa a fonte. Então há sempre essa discussão. É claro que isso não tem assim muita relevância quanto à questão da inspiração. É mais uma questão aí para aqueles que vivem na questão acadêmica, né, saber como foi realmente escrito. Mas há uma discussão, né? Se por exemplo Mateus e Marcos, quem foi escrito primeiro? Quem usou quem como fonte? Mateus usou Marcos como fonte, Marcos usou Mateus como fonte, depois Lucas então usa esses dois evangelhos como fonte. E será que existia ainda uma terceira fonte que foi usada ou por Mateus ou por Marcos? E aí alguns vão dizer o seguinte: não, Mateus foi escrito primeiro porque é o evangelho maior, né? E aí Marcos então fez um resumo do evangelho de Mateus. Aí outros vão dizer: não, Marcos é que escreveu primeiro, depois Mateus ele percebeu que algumas coisas faltou e ele então escreveu. Eu particularmente fico aqui com a teoria mais tradicional, que Mateus tenha escrito primeiro o evangelho e depois então os outros escreveram os evangelhos. Mas Lucas ele vem depois e claramente, Lucas já fala isso, que ele usa como fonte essas duas fontes aí, ou outra fonte, não se sabe ao certo. Algumas pessoas até vão dizer que existia uma outra fonte, né? Mas é claro que a gente não tem informação certa sobre essa outra fonte. Mas o certo é que Lucas ele usa alguma fonte, né? Ele vai dizer e vai falar sobre isso, que ele fez essa pesquisa acurada dos fatos e escreveu de forma ordenada aquilo que acontecia. E aí a datação de Lucas ele vai depender muito também de Marcos, não é? Se ele usou essas fontes, né, e Marcos também foi escrito aí depois de Mateus, então ele precisa ficar logo aí nos primeiros anos aí da década de 60 e provavelmente tenha sido essa data. E também por causa da data de Atos, uma vez aí que Paulo ele faz parte ali da narrativa de Atos, né, do livro de Atos, não pode ser uma data muito retardada aí, porque senão não teria ou teria sido escrito, né, relatos aí da morte de Paulo dentro do livro de Atos, o que Lucas não faz. Então por isso a data provável é dentro aí da década, no início dos primeiros anos da década de 60. Destinatário, aí continuando na sequência do texto que nós lemos aí no início, ele vai falar sobre o destinatário. Ele diz assim, olha, decidi escrever-te, versículo 3 do primeiro capítulo, um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então ele escreve para uma pessoa, provavelmente aí uma pessoa, não se sabe ao certo se é uma pessoa, mas é bem provável que ele seja uma pessoa de uma certa influência, uma pessoa de importância, de proeminência social, mas também é possível que ele esteja falando a cristãos de forma geral. Ele usa esse termo aí para se referir a esses cristãos de forma geral, ainda que isso seja muito pouco provável, mas há alguns escritores que vão dizer sobre isso. Mas o que é mais corrente, o mais comum, e talvez bem provável que tenha sido isso, é que esse excelentíssimo Teófilo é uma pessoa importante naquela região, então Lucas ele vai escrever essa pessoa para que ele pudesse ter conhecimento sobre esses fatos. E o propósito que Lucas escreve esse texto, além do que ele já declara aqui, que é para levar a esse Teófilo a compreensão das coisas, né, que foram ensinadas, que foram transmitidas e que alguns já haviam proposto a escrever, é demonstrar historicamente que a mensagem do reino, conforme pregada aí aos gentios para a sua salvação, era uma continuação legítima do plano de Deus, né, à luz de como Israel rejeitou a Jesus como um rei. Então, Lucas ele tem exatamente esse propósito, de mostrar que essa mensagem, a mensagem do reino, ela, conforme era pregada aos gentios, é uma continuação legítima do plano de Deus para os judeus, uma vez que esses rejeitaram. Os judeus rejeitaram, isso passou aos gentios. Vai ficar muito mais claro no livro de Atos essa informação. Mas então ele mostra exatamente que é a continuidade, não tem uma diferença dessa mensagem que agora é transmitida aos gentios. E por isso a gente vai observar o quanto que Lucas ele enfatiza isso, a inclusão dos gentios, até mesmo dos pecadores, no plano de reino de Deus. Lucas vai falar isso de uma forma com muito mais propriedade, né? Então esse é um dos propósitos aí de Lucas. O Evangelho de Lucas não tem muita dificuldade a sua aceitação no cano, então desde assim do início foi muito bem aceito, né, no cano. As citações mais antigas, né, mostram aí, reconhece, né, como livro canônico, né, e tem várias citações aí no início. Como eu falei, tem a lista lá do cano moratoriano, outra lista de Marcial, todos eles vão reconhecer Lucas como sendo
um texto inspirado. Algumas contribuições de Lucas bem interessantes. Aí algo que a gente sempre fica perguntando, mas por que 3 evangelhos, né? Até evangelho sinótico. Vamos deixar até João aí um pouquinho de fora, por ser um pouco diferente. Por que escrever Mateus, escrever Marcos e escrever Lucas? Um só não bastaria, né? Tá no nosso cano. É claro que a gente percebe assim que cada um tem uma contribuição diferente acerca de Cristo. E a gente pode conhecer um pouco melhor sobre Jesus a partir de uma visão diferenciada que Mateus ele faz desse Jesus como Messias, mostrando que é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Mateus vai trazer várias citações do Antigo Testamento. A gente vai olhar para o Evangelho de Marcos e a gente vai conhecer também um pouco melhor dessa identidade do rei, a missão desse rei, e que esse rei ele se tornou servo e assumiu até a posição, a própria cruz, né, sendo o próprio rei, mas morreu e sofreu por nosso lugar, esse rei sofredor. Então a gente vai agora conhecer, através de Lucas, também a sua contribuição. Então a gente vai percebendo, conhecendo um pouco melhor sobre Jesus a partir da visão de cada um desses autores. Por isso é importante o evangelho, esses 3 evangelhos, para que nós pudéssemos conhecer melhor desse Jesus. Mas Lucas ele dá uma boa contribuição. Por exemplo, a maior parte da vida, da infância de Jesus, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, a gente tem a partir de Lucas. Então ele escreve muito mais detalhado sobre isso. O nascimento de João Batista, Lucas que faz esse registro. E aí a maior parte, aí, como eu já disse, da vida e da infância de Jesus é Lucas que vai mostrar para a gente. Marcos nem faz isso, né? Marcos nem relata sobre esse fato. E Mateus ele faz, mas faz um pouco mais resumida do que Lucas. Lucas ele traz um relato um pouco maior. Existem outras questões que apenas Lucas ele traz, algumas passagens preciosíssimas para nós. Por exemplo, a missão dos 70, só Lucas registra essa missão dos 70. A passagem de Zaqueu, quantas mensagens a gente já ouviu sobre Mateus, sobre Zaqueu, estudos, e Lucas é que registra isso. Os outros não fazem, né? Não trazem essa mensagem de Zaqueu. Então a gente perderia aí se não tivesse essa pena de Lucas pra gente. A gente tem a parábola do filho pródigo. Olha que preciosidade, a parábola do filho pródigo, quantas lições, quantos estudos, quanta coisa a gente já aprendeu com a parábola do filho pródigo, quantas pessoas já foram abençoadas por essa passagem, por essa parábola. Lucas que escreve. Do bom samaritano, ajuda a gente a compreender também bastante sobre isso. Rico e Lázaro, o fariseu publicano, e aí outros textos que Lucas ele traz pra gente. A gente pode perceber o quanto, de fato, ele é importante. Sem contar que dos evangelistas, Lucas é aquele que mais aborda sobre o Espírito Santo. Lucas é que dá mais atenção especial ao Espírito Santo, muito mais do que Marcos e Mateus juntos. São as citações que ele faz, ou as referências que ele faz ao Espírito Santo. Agora, um outro aspecto, né, do Evangelho de Lucas, que é interessante, talvez aí pela sua ênfase aos gentios, mostrando que esse plano era um plano também para os gentios, o mesmo que era o plano para os judeus, uma vez que rejeitaram, trouxe para os gentios. Ele tem um interesse especial nas mulheres, nas crianças, nos pobres e em pessoas de má fama. Então Lucas ele dá uma ênfase especial a esse grupo de pessoas, talvez exatamente querendo mostrar que a essas pessoas também o reino de Deus veio para esse tipo de pessoas. Né? Diferente daquilo que se achava ali no contexto. Por isso ele vai contar a parábola do filho pródigo, que na verdade é uma tríade ali de parábola, que tem a mesma ênfase. Há uma alegria no céu quando pecadores se convertem, e ele está confrontando o pensamento dos fariseus, que eram contrários a essa ênfase de incluir essas outras pessoas. Então aqui a gente vai perceber muito claro aquilo que Lucas ele faz, mostrando como que esse evangelho ele alcança essas pessoas que na verdade eram marginalizadas, né? Sejam mulheres, crianças, pobres, pessoas de má fama, e Lucas inclui todas elas dentro do plano do reino de Deus. E nós não teríamos essa visão se não fosse através aí de Lucas. É claro que Deus inspirou esses autores para que eles pudessem escrever, cada um da sua forma, cada um usando a sua personalidade, mas Deus é que é o autor de toda a palavra, e por isso é algo que é importante e muito bom para nós. Então, sem dúvida, o Evangelho de Lucas exerce um papel importantíssimo para o nosso conhecimento acerca do Messias, acerca do Cristo, que é algo maravilhoso para nós. Também tem a passagem do Emaús, que só Lucas registra também para nós, que é uma passagem muito fantástica. Espero que tenha ajudado os irmãos a compreender um pouco mais
sobre o Evangelho de Lucas. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no chat, no chat aí a pergunta e nos comentários, que a gente vai poder responder para os irmãos se quiserem deixar alguma pergunta, tá bom? Eu vou responder algumas perguntinhas que me enviaram lá no Clube de Leitura. Vou tentar aqui responder algumas, né? Para a gente poder pensar. É claro que aqui eu vou responder aquilo que eu entendo, tá bom, irmãos? Aquilo que eu creio, eu vou passando aqui para os irmãos. Não tem nenhum objetivo de dar a palavra final sobre essas questões, apenas trazendo aquilo que eu compreendo acerca das perguntas, dos textos bíblicos, aquilo que eu acredito, tá? Mas sem qualquer pretensão de ser a palavra final ou de ser a única verdade sobre isso. Mas os irmãos avaliam, vão pensando à luz da Bíblia se faz sentido e também procurem entender um pouco melhor. A primeira perguntinha que me fizeram aqui é o seguinte: Jesus ordenava que não contasse para que o tempo certo da crucificação acontecesse. Deixa eu voltar aqui. Jesus ordenava que não contasse para que o tempo certo da crucificação acontecesse. Ele está falando lá de Lucas 5, versículo 14. Se você quiser ler, pode até abrir e ler esse texto. Lucas 5, versículo 14. Diz assim: Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Né? Lá no 4:35, também ele fala sobre isso. Ele diz assim no 4:35: Jesus repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem ferimento. Versículo agora também 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. E adiante desses dois versículos é que vem essa pergunta: Jesus ordenava que não contasse para que o tempo certo da crucificação acontecesse? Ou ele ordenava para não contar, mas sabendo que iriam contar? Olha só, eu creio que, na verdade, Jesus ele não queria antecipar o momento em que eles o conheceriam como esse Messias. Mas gradativamente eles o conheceriam como Messias até que chegasse o tempo da crucificação. Mas ele não queria antecipar isso, para que não houvesse ali um movimento messiânico ou qualquer outra coisa nesse sentido. E aí, por isso, o tempo ele deveria ser o tempo certo, determinado, onde ele cumpriria o seu ministério e chegaria o tempo de se manifestar, né? O Evangelho de João, a gente vai entender um pouco mais claro essa questão da hora, do tempo certo. Né? Com a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, aí já fica declarado ali que Jesus, ele realmente é Deus. E depois que ele declara que é Deus, até mesmo dentro ali da concepção que eles tinham acerca de quem era Deus, logo na sequência eles já procuram deliberadamente matar Jesus, alguma forma de poder condená-lo. E aí vem a entrada triunfal de Jerusalém. Aí na entrada triunfal de Jerusalém é realmente uma grande festa, eles aclamam Jesus como rei, eles colocam ali a forra ali, o chão, Jesus passa por ele e dá aquela festa toda, e aclamam Jesus como rei. E depois disso, Jesus então ele fala: chegou a hora. Capítulo 12 de João, versículo 23, versículo 27 e versículo 27. Então, se você abrir o Evangelho de João, a gente vai conseguir compreender a questão desse tempo. Depois, então, que eles aclamam a entrada triunfal, aí Jesus diz que chegou a hora, versículo 23 do capítulo 12. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí o versículo 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então percebam que Jesus ele ordena que não falasse, exatamente porque não havia chegado esse tempo. Mas, cumprindo o seu ministério, chegou o tempo, e ele então seguiu para a crucificação, e aí todos agora, na verdade, já conheciam e sabiam quem era Jesus. Então, é dessa forma que eu entendo essa palavra de Jesus, para que as pessoas não falassem quem ele era. Lucas 16, versículo 8, versículo 9, fala lá sobre a parábola do administrador infiel, astuto. Então, se você abrir em 16, aí você vai ter esse contexto dessa parábola que Jesus conta. Aí é uma perguntinha bem difícil. Na verdade, essa é uma das parábolas mais difíceis da gente poder interpretar. Não é tão fácil a interpretação aqui dessa parábola,
da parábola do mordomo infiel. E a pergunta é o seguinte: não entendi a recomendação de usarmos a riqueza infiel nem porque o patrão elogiou a esperteza do administrador. Olha só, as parábolas, elas na verdade são histórias que podem ser histórias reais ou fictícias contadas para poder trazer uma mensagem ou uma aplicação, uma ideia. E não dá para a gente pegar todas as partes da parábola, detalhe por detalhe, e trazer um sentido, senão a gente acaba fazendo uma alegoria em cima da parábola. A gente precisa pegar a mensagem, o eixo central, a mensagem que se quer transmitir, e é essa a ideia da parábola. Agora, os detalhes, não dá para a gente poder ficar pegando detalhezinho de toda a parábola. E assim também eu entendo essa parábola aqui, né, do administrador infiel. Quando a gente lê essa parábola, parece realmente que ele está assim, ele está elogiando aquele homem pela maneira como ele lidou com a situação. Mas ele não está elogiando ou valorizando o erro, mas a maneira como alguém que é errado, ele lida com algumas circunstâncias, especialmente de crise, para resolver a situação, em contrapartida, muitas vezes aquilo que os próprios filhos da luz, eles lidam com algumas circunstâncias. E aí é nesse sentido que ele vai elogiar aquele administrador infiel pela maneira como ele fez, ou o que ele fez. E essa talvez seja a ideia realmente da parábola. Aquele homem ali, ele seria demitido, e aí ele viu que demitido ele ou teria que mendigar, o que seria muito constrangedor para ele, ou ele teria que trabalhar e ele não tinha força para trabalhar, e ele então rapidamente procurou um meio para resolver aquela situação. E aí ele foi lá, ainda que tenha sido algo não muito legal, mas ele rapidinho procurou resolver a situação e deu um jeito naquela questão. Ele usou de esperteza para ele conseguir o que queria. E aí, às vezes, realmente, as pessoas más, as pessoas ímpias, elas são mais proativas em fazer o mal do que as pessoas boas. E é isso que Jesus ele fala nessa parábola, né? Que os filhos das trevas, eles são mais espertos, né? Do que os filhos da luz. Muitas vezes as pessoas más, as pessoas ímpias, as pessoas ruins, elas são proativas em fazer o mal. Enquanto as pessoas que são boas, elas às vezes são omissas, elas são apáticas, elas são muito reativas diante das circunstâncias para fazer o bem. É isso que ele está elogiando realmente nessa parábola. Não se trata de defender aquilo que está errado, mas sim uma demonstração de que essas pessoas ímpias, muitas vezes, elas são mais corajosas, elas são mais criativas, elas são mais ousadas, são mais empreendedoras, desinibidas do que os filhos da luz. E vê se não é verdade, até o que acontece hoje nos nossos dias. Por exemplo, a gente olha assim as redes sociais. As redes sociais estão acessíveis para todos, não estão? Algo que é gratuito, um custo muito baixo. Você tem um celularzinho, você vai lá e faz live, você faz vídeo, você faz várias coisas e você posta na rede social. Mas a gente vai encontrar muito mais pessoas ímpias, pessoas que não têm qualquer compromisso com Deus, com valores, com princípios morais. Aí se exibe nas redes sociais e faz um monte de coisa, e aí faz videozinho de humor, faz tantas coisas. E aí os filhos da luz, como que eles usam a rede social? Muitas vezes só para acompanhar os filhos das trevas. Aí a gente vai ter YouTubes, quantos YouTubes nós temos, né, que são influenciadores digitais, né, e que usam as redes sociais para influenciar para o mal, com valores, com tudo mais, e quantos que a gente tem que são servos de Deus? É porque não tem capacidade? Não. É porque eles, na verdade, são exatamente aquilo que Jesus está dizendo aqui nesse texto. E aí tantas outras coisas. A gente vai ver lives, aí, pessoas assim, do mundo, né, cantando, fazendo tantas coisas. Pessoas assim, não têm nem capacidade que a gente tem, nem de cantar, nem de afinação, nem de nada disso, nem para falar. Mas estão lá nas redes sociais, faz live, faz isso, faz aquilo outro, fala. E os filhos da luz? É nesse sentido, né, de que Jesus está usando essa parábola para mostrar que aquele administrador, para resolver um problema, uma crise, ele usa de sua esperteza para resolver essas questões. E às vezes nós, de fato, não fazemos. É essa, assim, aquilo que eu entendo acerca dessa parábola. Coloca aí se faz sentido para você. Você pode colocar aí nos comentários aí também sobre essa parábola e sobre outras questões. Lucas 20, 41, 44. Essa é bem interessante também. Lucas 20, 41, 44. O pessoal do Instagram também pode participar, viu?
Lucas 20, 41, 44. Vou só ler a pergunta de Jesus e depois a gente continua. Então Jesus lhe perguntou: como dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma nos seus salmos: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. A pergunta é a seguinte: Jesus não gostou de ser chamado filho de Davi? Então essa é a pergunta que foi feita aqui, né? Se Jesus não tinha gostado de ser chamado filho de Davi. Na verdade, essa é uma pergunta retórica, né? Veja que Jesus sempre é questionado, sempre fazem pergunta para ele. Mas essa ele faz a pergunta, né? Sobre a questão do filho de Davi. É uma pergunta retórica que ele desejava levar os seus leitores, os seus ouvintes, a compreender que eles estão diante daquele que é maior que Davi. E aí, se Jesus, aquele que é maior que Davi, e ele vai usar exatamente esses salmos. E nesses salmos, qual é o argumento de Jesus? Olha, vocês falam que o Cristo é o filho de Davi. Vocês acreditam nisso? Mas Davi chama o Messias de Senhor. E aí ele cita o salmo: o Senhor disse a meu Senhor. Esse é um salmo messiânico e que eles acreditavam ser um salmo messiânico. Até que eu ponha seus inimigos como estrado dos teus pés. E aí Jesus vai usar a argumentação dessa palavra Senhor. Ele vai dizer: olha, se Davi chama o Messias, o Cristo, de Senhor, logo Davi é inferior ao Messias. Porque o Senhor, a palavra Senhor, ela era utilizada para se referir àqueles que eram superiores, ou àqueles que vinham antes. Então, se Davi chama o Messias de Senhor, é porque ele era superior, porque ele vinha antes. Até interessante, fazendo aqui um parênteses sobre exatamente esse texto. Jesus ele vai valorizar essa palavra Senhor. Ele vai dizer: olha, Davi chamava de Senhor aquele que ele reconhecia ser maior do que ele. Percebam como que é a questão de Senhor? Aí hoje o que a gente faz? A gente chama Jesus de você, a gente chama Deus de você, e a gente não tem qualquer compromisso em usar essa palavra. Mas percebam que ele usa a palavra Senhor como referência de autoridade, de superioridade. E às vezes a gente também desconsidera isso no nosso contexto. E assim, então, ele vai mostrando para os próprios judeus, ali naquele contexto, os fariseus, as pessoas que questionavam ele, de que eles estavam diante de alguém que era superior a Davi. Ele não está dizendo que ele não é da linhagem de Davi, ele é da linhagem de Davi, mas ele é superior a Davi. Aquele a quem realmente nós chamamos aí de Jesus. É bem interessante aí, de fato, esta questão. Uma outra pergunta aqui, Lucas 22, 35 a 38. Essa também é boa aqui. Lucas, vamos até ler esse aqui. Lucas 22, 35 a 38. Fala assim: então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendo a sua capa e compre uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Essa é uma questão assim, bem interessante, e a pergunta é a seguinte: Jesus fala para quem não tem espada vender a capa e comprar uma. Aí eles disseram Jesus, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus respondeu: basta, eu não consegui entender. Né? A pergunta foi essa: não conseguiu entender essa questão de Jesus. Olha só, essa questão é bem interessante, e é difícil a gente ler esse versículo sem pensar na questão do porte de arma. É difícil a gente poder ler e não pensar sobre isso, uma vez que Jesus fala que eles deveriam vender a capa e comprar uma espada. E eles também vão falar que eles tinham 2 espadas. Então é difícil a gente não pensar nessa questão. Entretanto, são 2 coisas aí distintas. Né? A questão do que está passado dizendo e a questão da posse de arma. Na verdade, tem 2 linhas de interpretação aqui dessa passagem. Uma vai dizer que Jesus está falando sobre uma questão figurada,
né? Uma vez que agora ele já estava para ser crucificado, então eles naturalmente eles sofreriam perseguições. Jesus ele vai dizer para eles o que ele afirma aqui nesse texto, né? E por isso eles vão falar que é algo figurado. Cadê o versículo 35? Diz, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Não. Aí ele vai dizer, agora vocês levem bolsa, leve-na, quem tem bolsa leve-na, e também um saco de viagem. E se não tem espada, venda a capa e compra uma. Ou seja, o momento da batalha chegou. O momento da luta agora chegou. Agora eles precisavam estar preparados para enfrentar as dificuldades que eles deveriam enfrentar. Então, por isso que Jesus vai usar para comprar agora a espada. E aí alguns vão dizer que isso é uma linguagem de interpretação. A dificuldade é que depois eles falam que tinham 2 espadas e Jesus diz, olha, basta. Então a dificuldade fica essa. A outra interpretação é que seria uma questão literal mesmo, e Jesus estava dizendo que eles deveriam comprar armas agora para defesa pessoal, né? Eu creio que, na verdade, as duas coisas estão presentes aqui nesse texto, né? Tanto a questão figurada, no sentido de estar preparado para a batalha, para aquilo que eles enfrentariam a partir desse tempo, como também a questão da própria defesa pessoal, né? Uma vez que eles já portavam a espada, isso que é importante. Eles não compraram a espada naquele momento, mas eles já portavam a espada, eles andavam com essa espada e não foram considerados malfeitores por estarem portando uma arma, uma espada. Eles não foram condenados por causa disso, não foram acusados por causa disso, né, por estarem portando uma arma. E aí fica a pergunta, por que os discípulos precisavam andar com 2 espadas? Por que eles andavam com Jesus e andavam com as espadas? Né? Será que era para matar uma onça, as hienas do deserto? Claro que não. Outra questão é que Jesus não critica os discípulos por portar uma espada. Ele simplesmente diz, basta, não, isso é suficiente. Porque se Jesus não fosse favorável que eles estivessem com a espada, ele teria dito também a eles, olha, isso não faz sentido, você não precisa usar isso, né? Você não tem que usar a espada. Jesus não fala nada disso. E aí a gente precisa diferenciar o que é defesa pessoal, o que é uma execução penal e o que é homicídio. São coisas distintas e às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote, mas a Bíblia faz essa distinção. Defesa pessoal, execução penal e homicídio são coisas diferentes. Mas quando Jesus foi ser crucificado, Pedro lançou a espada, cortou a orelha do soldado e Jesus falou que ele não precisava fazer aquilo, porque estava dentro do plano de Deus. Jesus, ele voluntariamente, ele se entregou, ele precisava, era necessário. E Jesus não estava ali para ser insubmisso às autoridades. Ele foi julgado, foi condenado, ele submeteu a sua condenação. Aí é a questão da execução penal. Tanto ele como Paulo, como Estevão, todos que foram ali executados, eles não se submeteram à execução, à lei. Eles foram submissos à lei daquele contexto em que eles viviam. E isso é importante a gente poder pensar. Agora, defesa pessoal já é uma outra questão. E por isso eles portavam a espada diante do contexto realmente que eles viviam e não havia qualquer problema nesse sentido. Mas também há esse aspecto figurado de você agora estar pronto para a batalha, pronto para poder defender o evangelho, pregar e ser preso e ser questionado. Tudo isso também está envolvido. Por isso que as duas coisas elas podem ser conciliadas aqui nesse texto. Não há qualquer problema com relação a isso. Lucas 23:34. Quando eles lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. O que seria lançar sorte? Naquele contexto era costume que aí os soldados, os algozes, eles dividiam as vestes das pessoas que eram crucificadas. Então a pessoa era crucificada e aqueles soldados ali que executavam, cumpriam a execução, eles dividiam as vestes. E aí nesse caso eles sortearam as roupas de Jesus, as vestes de Jesus entre eles. E esse ato deles sortearem as vestes de Jesus, na verdade, era um cumprimento da profecia. Salmo 22, versículo 18. Abra aí o texto, se você puder. Abra aí o texto, então só acompanhe a leitura da palavra de Deus. Há um cumprimento da profecia. Salmos 22, versículo 18. Deixa eu ver aqui.
diz assim: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Então percebam que a profecia ela já apontava para esse fato, e aqui Lucas está somente registrando o que eles fizeram, lançaram sorte sobre as suas vestes. Esse é um aspecto importante sobre a profecia. Aí muitos vão falar que na verdade eles construíram a questão da morte, da crucificação de Jesus, da sua morte. Porém, alguns detalhes eles não tinham como controlar. Por exemplo, como que eles iam controlar ou orientar para que os soldados eles sorteassem as vestes de Jesus para cumprir a profecia que estava escrita? Isso eles não tinham controle, mas eles fizeram cumprindo exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Mas aqui uma perguntinha, e essa também é algo assim bem importante. Na verdade ele faz um comentário, a pergunta que me chegou. Lucas é o único que fala que Satanás entrou em Judas. Não, na verdade não é o único. Lá em João também ele fala sobre isso. João 13, 27. João ele vai dizer também que Satanás entrou em Lucas, em Judas, aliás. Entrou em Judas. João 13, 27. 13, 27. Fala assim, ó, tão logo Judas Iscariotes, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então João também fala sobre isso. Lucas não é o único. Sempre achei que Judas estava predestinado a isso, que ele faria por vontade própria. Olha só, há duas coisas que se conciliam nas Escrituras: responsabilidade humana e soberania de Deus. As duas coisas elas conciliam. E a Bíblia não tem dificuldade em tratar dessas duas questões. A gente que às vezes tem dificuldade de estabelecer a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A gente ou vai pensar que é uma coisa ou vai pensar que é outra, mas a Bíblia simplesmente fala que as duas coisas existem. Deus é soberano nas suas decisões, na sua vontade, e o homem é responsável pelos seus atos. Então, no caso de Judas, Deus realmente, a palavra de Deus mostrava que o filho do homem seria traído. Mas Judas ele é responsável pelo seu ato. E a partir do momento que Judas ele decide fazer isso, a partir daquele momento Satanás ele controla as ações de Judas. A partir daquele momento ele deixa de seguir Cristo Jesus e deliberadamente passa a seguir a vontade de Satanás. Por isso é nesse sentido que Satanás entrou. Às vezes a gente pensa ali que a questão da possessão demoníaca é apenas você ter, é uma questão mística, de você ter uma voz distorcida, uma alteração física e essas coisas todas. Mas na verdade, quando a pessoa deliberadamente ela se coloca contra a vontade de Cristo, ela ali está sendo agora controlada por Satanás. E foi exatamente nesse sentido que Lucas ele vai dizer, João também, que Satanás entrou em Judas. Por exemplo, Pedro. Quando Pedro ele diz para Jesus que jamais Jesus morreria ou permitiria que acontecesse, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. E Jesus não fala sobre Pedro, mas fala sobre Satanás, porque naquele momento Pedro estava sendo realmente usado ali por Satanás para tentar tirar de Jesus a ideia de seguir em direção à cruz do Calvário. Então a gente precisa compreender exatamente aqui nessa questão. E Deus ele exerce o controle da história. Ele não sabe da história, mas ele exerce, ele é soberano, ele conduz a história para o fim que ele realmente planejou. E nesse caso, o fim realmente era que o Filho do Homem fosse traído. Então Deus ele conduz a história para esse fato. Mas aquele que escolheu, que é Judas, ele é responsável pelas suas ações e não o próprio Deus. Deus ele controla. É interessante que essa semana, até foi a Isabela mandou para mim uma postagem de uma pessoa dizendo que Deus é soberano, mas não tem um controle. Isso é completamente absurdo à luz das Escrituras. Deus é soberano e ele tem um controle. Não existe um soberano que não tem controle. Quem não tem controle não é soberano. Simples assim. Não tem como pessoa ser soberano e não ter controle. Se ele não tem controle, ele não é soberano. Porque imagina a pessoa, imagina aí um rei. Aí um rei, ele tem governo, tem um poder total, mas ele não pode tomar decisão. Então ele deixou de ser rei, se ele não pode tomar decisão. E isso não acontece com Deus. Deus tem um controle. Na verdade, a pessoa estava se referindo à própria questão da pandemia. É como se Deus não pudesse, não fosse responsável ou não tem um controle. Mas Deus tem um controle. Se Deus quiser falar assim, acaba a pandemia hoje, coronavírus não tem mais, não vai acontecer? Claro que vai. Deus está no controle.
Ele não só sabe quando a pandemia vai acabar, mas ele conduz a pandemia para os propósitos que ele tem. Ele tem total controle. Isso é completamente absurdo à luz das Escrituras. Ele conduz a história para o fim que ele quer que a história caminhe. Senão ele não tem o controle, nem é soberano. Um soberano que é só um espectador, vai ver as coisas acontecer e não pode fazer nada, é pego de surpresa. Isso é completamente equivocado, uma visão como essa, distorcida à luz realmente das Escrituras. Deus é soberano, Deus tem o controle. E nós somos responsáveis pelas nossas ações. Simples assim. Então, nesse sentido, é que Satanás ele entra aí em Judas. E por que os discípulos não conseguiam entender o que ia acontecer? Então, os evangelhos constantemente, eles mostram a dificuldade dos discípulos de entender algumas coisas. Né, sobre a morte de Jesus, eles tiveram dificuldade de entender, sobre até depois que Jesus morreu, né, eles tiveram dificuldade de entender, de crer que Jesus havia ressuscitado. Né, por que eles então tinham essa dificuldade? É assim que acontece com algumas pessoas ainda nos dias de hoje. Eu creio que às vezes eles tinham realmente dificuldade de entender, né? E aí era só uma questão realmente de tempo para que eles pudessem compreender. Outras vezes era questão realmente de fé, eles não acreditavam. Faltava fé para que pudesse acreditar em Deus. E hoje acontece a mesma coisa. Né? Às vezes a gente fala a mesma coisa, semana após semana, domingo após domingo, a pessoa lê a Bíblia, ela ouve mensagem, ela participa de escola bíblica, mas ela não entende. Aí lá na frente, depois, ela consegue chegar àquela compreensão. Outras vezes é falta de fé mesmo. A pessoa entende, sabe aquilo que é, mas a pessoa não confia, não acredita. Então, com os discípulos acontecia a mesma coisa, não era algo assim deliberado, que foi ocultado realmente para que eles não pudessem entender, mas apenas o tempo para que eles viessem a essa compreensão. Então, muitas coisas foi realmente assim. João, quando Jesus falou acerca de João, eles achavam que João não morreria mais, mas não foi isso que Jesus disse. João até vai escrever sobre essa questão no Evangelho. Então, são coisas que eles não entendiam naquele momento ali, mas depois ficou esclarecido realmente para eles. Que Deus nos abençoe. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tem mais algumas outras questões que a gente vai respondendo aí. Ficou até acho com as perguntinhas da semana passada, mas vou voltar com elas depois, mais para frente, tá bom? Se vocês aí fizeram essa perguntinha, pode ficar tranquilo que a gente vai voltar depois. Deixa eu orar com vocês para a gente poder encerrar assim a nossa live. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo aqui juntos. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão participando desse projeto de leitura, aqueles que não estão, que o Senhor possa encorajá-los para buscar, ó Deus, a compreensão, meditar na palavra do Senhor e serem edificados pela Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, a sermos transformados por ela, a viver e obedecermos a palavra do Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros discípulos que estão dispostos a tomar a cruz, ó Deus, e renunciar todas as coisas por amor ao Senhor. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.